A Polícia Civil de São Paulo vai investigar todos os contratos da Renapse, que mantém programas de aprendizagem com o setor público. No Tocantins, a Renapse tem contrato com o governo do estado. A empresa virou alvo de um inquérito policial por suspeita de lavagem de dinheiro de uma facção criminosa. O dono da Renapse foi preso em Goiás e aqui no Tocantins foi preso um dos representantes do PCC que estaria à frente desse esquema. A descoberta envolvendo a Renapse, Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, aconteceu quando a Polícia Civil de São Paulo começou a investigar um núcleo paulista de lavagem de dinheiro do PCC. Segundo as investigações, o empresário Adair de Freitas Meira, fundador e apontado como sócio oculto da Renapse, teria determinado transferências bancárias milionárias da empresa para a fintech Forte Bank. De acordo com a polícia, o banco era usado pela facção criminosa e comandado por João Gabriel Yawamaki, apontado como o principal operador nesse esquema de lavagem de dinheiro. Adair Meira foi preso no fim do mês de abril em Goiânia, na segunda fase da operação da Polícia Civil de São Paulo. Ele é investigado por suspeita de lavar cerca de 30 milhões de reais para a facção criminosa, incluindo repasses da Renapse e de outras empresas ligadas a ele. As negociações ocorriam, segundo os investigadores, pela plataforma digital Forte Bank, que tinha como um dos endereços de fachada uma sala comercial aqui neste prédio na Avenida JK, em Palmas. Os policiais não têm dúvidas de que este ponto estava sendo usado como uma base operacional de lavagem de dinheiro, como explica o delegado que conduz a investigação. Ele abriu a empresa aí no estado do Tocantins, usou um endereço aí que a gente possivelmente verificou que seria um endereço de fachada, e, na verdade, fisicamente, esse banco estava aqui em São Paulo. Ele, basicamente, ele usava esse modelo dele para fazer a movimentação de valores aí, como que nós dizemos, por baixo do radar. Porque muitos desses valores não eram detectados pelos órgãos de controle, e isso daí facilitava a logística deles, tanto de fazer a lavagem de dinheiro, quanto de utilizar as contas para aquisição de entorpecentes. Mas os problemas envolvendo Renapse no Tocantins não começaram com a investigação da Polícia de São Paulo. Ainda em dezembro de 2021, a própria Secretaria do Trabalho do Estado criou uma comissão de sindicância para apurar irregularidades envolvendo a instituição. 2 meses depois, um processo administrativo de responsabilização foi aberto para investigar possíveis infrações da Renapse. Mesmo com as apurações internas em andamento, em 8 de julho de 2022, o governo do Tocantins formalizou um contrato de mais de 107 milhões de reais com a entidade para executar o programa Jovem Trabalhador. 6 dias depois, o Tribunal de Contas determinou a suspensão cautelar do contrato por suspeitas relacionadas à dispensa de licitação. Mas, menos de um mês depois, o próprio TCE revogou a medida e autorizou a continuidade do contrato. Em julho de 2024, o governo prorrogou o acordo com a Renapse até julho de 2025. E um ano depois, um novo aditivo estendeu a vigência do contrato até novembro de 2025. No ano passado, durante o afastamento do atual governador, uma auditoria do governo em exercício identificou suspeitas de desvios em torno de 25 milhões de reais no pagamento de jovens que, segundo a apuração, só existiam no papel. Novamente, o contrato foi suspenso, mas depois de um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, ao retornar ao cargo, o governador Wanderley Barbosa decidiu manter o vínculo com a Renapse. A justificativa é garantir que os mais de 1.500 aprendizes que já estão trabalhando não fiquem sem salário. Pelo acordo, que proíbe novas contratações, o governo repassa atualmente cerca de 2 milhões de reais por mês para a instituição. A operação de São Paulo não investiga gestores do Tocantins. A partir de agora, nós vamos começar a oficiar todas as prefeituras, todos os estados e essas pessoas físicas e jurídicas suspeitas, para a partir de agora a gente buscar identificar isso daí, para que, de alguma forma, esses contratos sejam suspensos, né, aqueles que ainda estiverem ativos, sejam imediatamente suspensos, para que não ocorra mais repasse de verbas públicas para essas empresas, para que a gente identifique se esses valores que circularam na conta da Fortebank, sendo enviados pelo senhor Adair e posteriormente devolvidos para ele em espécie, são oriundos de recursos públicos. João Gabriel, dono do banco que movimentou o dinheiro da Renapse, foi detido no fim de março no Tocantins, durante uma operação que apreendeu 0,5 tonelada de cocaína. Ele estava foragido. No início de abril, ele foi transferido de Palmas para São Paulo. A defesa de João Gabriel Yawamaki afirma que ele é inocente, que nunca foi membro de organização criminosa. O advogado disse ainda que a operação que investiga o empresário não tem envolvimento com o governo do Tocantins e as investigações ainda estão no início. A defesa diz ainda que só vai se posicionar sobre as acusações quando houver uma denúncia formal.
Em nota, a defesa de Adair Meira diz que refuta qualquer associação do empresário com organizações criminosas ou práticas ilícitas. Afirmou que as acusações de saques e transferências não têm respaldo em fatos concretos e que ele não exerce mandato na Renapse. A defesa disse ainda que já manifestou interesse em prestar esclarecimentos à polícia e que confia na justiça. Em nota, a Renapse diz que não é alvo da investigação e que Adair Meira não integra conselhos e nem possui cargo na instituição. A entidade reafirmou o compromisso com a transparência e informou que já adotou medidas internas para apurar os fatos. A Renapse destacou ainda que segue dedicada à inclusão de jovens em todo o país. O governo do Tocantins, por meio da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social, a SETAS, disse que o programa Jovem Trabalhador não é alvo de investigação. A pasta afirmou que os contratos seguem critérios rígidos e têm respaldo do Ministério Público Estadual. A nota diz ainda que a investigação de São Paulo não tem relação com os contratos do governo e que não cabe à Secretaria monitorar movimentações financeiras de pessoas físicas ou entidades. Nós não localizamos a defesa da Fortin Bank.